Minha mãe me expulsou de casa e mandou essa mensagem: bloqueamos seu número e trocamos as fechaduras. Você não entra mais aqui. Eu só respondi: perfeito, mas esqueceram de um detalhe. 2 dias depois, o advogado deles deixou uma mensagem: precisamos conversar com urgência. Pessoal, preciso desabafar aqui porque ainda não acredito no que aconteceu comigo. Vou contar tudo nos mínimos detalhes, porque vocês não vão acreditar no que essa família fez comigo, e principalmente no que eu fiz de volta. A conversa aconteceu numa tarde de domingo, na sala daquela mesma casa. Meus pais se sentaram comigo e explicaram que estavam com medo de perder a casa. O financiamento estava atrasado, o banco já estava cobrando e eles não sabiam mais o que fazer. Minha irmã, segundo eles, também estava passando por dificuldades. Tinha perdido o emprego recentemente e estava doente, embora nunca tenha ficado muito claro qual era exatamente o problema dela. Foi quando meu pai me fez a proposta: se eu pudesse assumir as parcelas do financiamento temporariamente, seria uma grande ajuda. Eles prometeram que assim que a situação melhorasse, voltariam a pagar. O valor era de R$ 4.600 por mês. Não era pouco, mas também não era impossível para mim. Eu tinha um bom emprego, morava sozinha num apartamento, alugado, e conseguia me organizar financeiramente. Lembro que hesitei por alguns segundos. Não por causa do dinheiro, mas porque algo no fundo da minha mente me alertava que essa situação poderia se complicar. Mas olhei para meus pais, vi a preocupação nos olhos deles, pensei na possibilidade de eles perderem a casa, e não consegui dizer não. Afinal, era minha família. Era a casa onde cresci. Se eu pudesse ajudar, por que não ajudaria? Aceitei assumir as parcelas do financiamento. No dia seguinte, fui ao banco com meu pai, assinei todos os papéis necessários e oficializei que as parcelas sairiam da minha conta corrente através de débito automático. Meus pais ficaram visivelmente aliviados, me agradeceram várias vezes e prometeram que assim que conseguissem se reorganizar, voltariam a assumir os pagamentos. O primeiro mês passou sem problemas. O segundo também. Quando chegou o terceiro mês, eu já havia meio que esquecido que aqueles R$ 4.600 que saíam da minha conta não eram para mim. Tinha virado rotina. Meu pai havia conseguido se estabilizar no novo emprego, minha mãe estava melhor de saúde, mas ninguém mencionava voltar a assumir as parcelas. Eu deixei passar. No sexto mês, quando eu estava fazendo meu planejamento financeiro anual, percebi que já havia gasto quase R$ 30.000 com o financiamento da casa deles. Resolvi tocar no assunto numa visita de fim de semana. A reação foi estranha. Meus pais pareceram constrangidos. Mudaram de assunto rapidamente. E minha mãe mencionou algo sobre minha irmã ainda estar se recuperando, e eles ainda não terem condições de assumir a parcela de volta. Ali começou a primeira fagulha de desconfiança. Minha irmã estava se recuperando de quê, exatamente? Ela parecia normal toda vez que eu a via. Saía, se divertia, postava fotos nas redes sociais viajando com as amigas. Não parecia nada doente ou em dificuldades financeiras, mas eu engoli essa desconfiança e continuei pagando as parcelas, sempre pensando que era temporário. No 10º mês, a situação começou a ficar mais tensa. Eu tinha notado que minha irmã estava passando mais tempo na casa dos meus pais. Não era incomum. Ela sempre teve o hábito de ir lá com frequência, especialmente quando estava sem namorado ou trabalho. Mas dessa vez parecia diferente. Ela estava sempre lá quando eu visitava, e algumas de suas coisas pessoais começaram a aparecer pela casa. Foi numa dessas visitas que ouvi uma conversa entre ela e minha mãe na cozinha. Elas não sabiam que eu estava na sala e podia escutar tudo. Minha irmã estava reclamando de alguma coisa relacionada ao quarto dela e minha mãe respondeu algo sobre arrumar melhor as coisas no seu quarto. Seu quarto? Desde quando ela tinha um quarto fixo na casa dos meus pais? Comecei a observar mais atentamente. Nas próximas visitas, percebi que minha irmã realmente havia se mudado para a casa. Tinha roupas no armário, produtos de beleza no banheiro, até mesmo mudado a decoração de um dos quartos para ficar do jeito dela. E o mais estranho? Ninguém me contou isso diretamente. Era como se fosse natural, como se sempre tivesse sido assim. No 12º mês, resolvi perguntar diretamente para meus pais sobre a situação. Queria saber quando eles pretendiam voltar a assumir as parcelas. E também queria entender melhor a situação da minha irmã. A conversa foi desconfortável. Meu pai ficou na defensiva. Disse que ainda não tinham condições de assumir o financiamento e que minha irmã estava passando por um momento difícil e precisava do apoio da família. Que momento difícil? Perguntei. Foi quando descobri a primeira mentira descarada. Minha irmã não estava doente coisa nenhuma. Ela havia terminado um relacionamento e estava se encontrando. Tinha deixado o apartamento que dividia com o ex-namorado
e voltado para a casa dos pais temporariamente. Mas esse temporariamente já durava mais de 6 meses e, aparentemente, ela estava bem confortável na situação. O que mais me incomodou não foi nem o fato de ela ter se mudado para lá, mas sim o jeito como a informação foi omitida de mim. Eu estava pagando o financiamento da casa onde minha irmã estava morando de graça, e ninguém achou relevante me contar isso. Comecei a me sentir usada, mas ainda não queria criar conflito. Afinal, era minha família. No 15º mês, a situação começou a me incomodar seriamente. Eu estava pagando as parcelas há mais de um ano, havia gasto quase R$70 mil e não havia nenhuma perspectiva de mudança. Meus pais pareciam ter se acomodado com a situação e minha irmã estava vivendo como se a casa fosse dela. Pior, começou a agir como se fosse ela quem estava ajudando a família. Foi quando comecei a notar as postagens dela nas redes sociais. Fotos na casa, com legendas do tipo "abençoada por poder ajudar minha família em momentos difíceis" e "gratidão por poder retribuir todo o amor que recebi". Retribuir como, exatamente? Morando de graça na casa que eu estava pagando? A gota d'água estava se aproximando, mas ainda não tinha caído. Eu continuava pagando as parcelas, continuava visitando a família, continuava fingindo que estava tudo normal. Mas por dentro estava começando a me sentir profundamente desrespeitada. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de transparência, de honestidade, de reconhecimento. No 17º mês, aconteceu algo que deveria ter sido um sinal de alerta ainda maior. Meus pais fizeram uma pequena reforma na casa. Trocaram o piso da sala, pintaram algumas paredes, compraram móveis novos. Quando perguntei como conseguiram dinheiro para isso, a resposta foi vaga. Meu pai disse algo sobre ter recebido o 13º salário e algumas economias que tinham guardado. Economias? Eles não tinham condições de pagar o financiamento da própria casa, mas tinham economias para fazer reforma? Isso não fazia sentido nenhum. Mas mais uma vez, eu engoli a frustração e não confrontei ninguém. Estava começando a me sentir como uma idiota, mas ainda não queria admitir que estava sendo enganada pela própria família. O 18º mês foi quando tudo começou a desmoronar, mas de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Era aniversário da minha irmã, e meus pais organizaram uma festa na casa, a casa que eu estava pagando. Foi uma festa grande, com muitos amigos e parentes, churrasqueira no quintal, mesa cheia de comida, bebida liberada. Uma festa que deveria ter custado alguns milhares de reais. Eu cheguei na festa no meio da tarde, levando um presente caro para minha irmã. Uma bolsa que ela havia comentado que queria, que custou quase R$1.000. Esperava pelo menos um agradecimento caloroso, um reconhecimento pelo que eu estava fazendo pela família. Em vez disso, recebi um cumprimento frio, quase protocolar. Durante a festa, comecei a perceber algo estranho no comportamento das pessoas. Alguns parentes que eu não via há tempos me cumprimentaram de forma estranha, quase constrangida. Alguns amigos da minha irmã me olhavam de forma esquisita. Havia algo no ar que eu não conseguia identificar, mas definitivamente havia algo errado. Foi no meio da festa, quando eu estava conversando com uma prima, que comecei a entender o que estava acontecendo. Ela mencionou casualmente como era legal que minha irmã tinha conseguido ajudar tanto os pais ultimamente. Como assim? Perguntei. Foi quando ela me contou que minha irmã estava sempre falando nas redes sociais e para os amigos sobre como estava sendo a salvação da família, como estava bancando as contas da casa, como tinha voltado para casa para cuidar dos pais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha irmã estava se passando por mim. Estava recebendo os créditos por algo que eu estava fazendo. E o pior, aparentemente meus pais estavam compactuando com essa mentira, porque nunca corrigiram ninguém sobre quem realmente estava pagando as contas. Decidi investigar um pouco mais. Durante a festa, fui observando as conversas, prestando atenção nos comentários das pessoas. Descobri que havia toda uma narrativa construída em torno da minha irmã, como a filha heroína que havia voltado para casa para salvar a família. Eu, por outro lado, era retratada como a filha egoísta que morava sozinha e não ajudava ninguém. A raiva começou a crescer dentro de mim, mas eu ainda estava tentando processar tudo aquilo. Como minha própria família podia estar mentindo sobre mim dessa forma? Como minha irmã podia estar recebendo elogios por algo que eu estava fazendo? Como meus pais podiam estar permitindo que isso acontecesse? No final da